Vocês me ouvem? Boa noite, professor. Estou ouvindo sim. Então tá bom. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Ouvindo, sim. Boa noite, professor. Boa noite. Depois de mais um feriado, voltamos. Voltamos para a gente começar a fechar o conteúdo. Não vai faltar. Só temos mais 2 aulas, né? Essa? 2 não. Só temos mais 2 aulas. Essa e a próxima segunda. Para a gente poder fechar esse conteúdo. Por favor, ficou apertado por causa dos feriados, dos recessos. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos... Primeiro, deixa eu perguntar se alguém lembra se a gente fechou o último slide. Eu não tenho essa lembrança. Eu uso o slide que eu não anotando. Alguém lembra aí se nós fechamos o último slide? Ou ainda ficou alguma coisa pendente? Minha gente? Alguém sabe aí? Alguém lembra? Nós fechamos o último slide todo? Eu sei que nós falamos sobre o objetivo, falamos sobre os créditos, né, que são sujeitos à recuperação judicial. Eu lembro que eu até mostrei o artigo 50, né, que são os meios de recuperação judicial. Sinceramente, eu não lembro se a gente chegou aqui no pedido ou se ficou para trás. Professor, boa noite. Boa noite. O meu caderno aqui está anotado, do pedido. Está lá, a petição inicial do devedor requerente à recuperação judicial deverá observar as exigências do artigo 51. Tem esse início, sim, mas aí para por aí. Então tá. Então acho que é isso mesmo. A gente parou por aqui. Então vamos continuar daqui. Deixa... Aqui. Então aqui, ó, nós ficamos por aqui. A petição inicial do devedor, requerendo a recuperação judicial, deverá observar as seguintes exigências. Aí lá no artigo 51, né, nós vamos ver que não é tão simples assim como se pensa requerer a recuperação judicial. Né? O número, eu acho que a gente até falou sobre isso. O número de documentos que se exige, né, é bem grande. Então está lá, a petição inicial, né, com o pedido, deverá ser instruída. Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor. Né? As demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios sociais, quer dizer, os balanços patrimoniais dos 3 últimos anos. Não só os balanços, né? Toda a demonstração contábil, balanço patrimonial, de resultado econômico, de fazer aquele levantamento geral. Relatório gerencial, além de um balanço, né, específico para o pedido. Relação nominal dos credores com a classificação dos seus créditos, né, que é a partir dessa classificação que a gente viu lá no parágrafo, no artigo 7º, né, que através desta relação é que os credores vão poder entrar lá com seus recursos, né, para saber, para demonstrar que o crédito dele está classificado de forma errada, por exemplo, ou então o crédito dele não foi incluído. Então, é através dessa relação nominal dos credores, né, com a classificação de todos os créditos,
de acordo com o artigo 83 e 84. Lembrando que esta lei só vale para as recuperações judiciais que deram entrada a partir da vigência da lei, quer dizer, a partir de janeiro. Então, de janeiro para trás, todas as recuperações judiciais que estavam em curso ainda, né, correm sobre a lei antes da alteração, né, porque teve muita alteração nessa lei. E a gente vai ver algumas aqui daqui a pouco. Relação integral dos empregados, certidão de regularidade do devedor, relação de bens particulares dos sócios. Então, tem que se instruir muito bem o pedido de recuperação judicial para o juiz fazer a análise. Deixa eu ver se aqui vai falar, não. Então, deixa eu voltar aqui na documento de escrituração. Após o pedido de distribuição, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, né? Isso aí é chovendo molhado. O pedido de recuperação judicial, você não pode, né, fazer mais nada enquanto não tiver o resultado, né, do pedido, se foi concedido ou não, ou de repente foi até controlado em falência. Distribuída a petição inicial com pedido e estando os termos a documentação, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. Tem uma coisa que foi incluída na lei, só que agora eu não vou lembrar do artigo, que é uma verificação prévia. Os juízes, né, eles já vinham fazendo isso, mesmo sem estar na lei, né? Eles elegiam lá, nomeavam um representante, né, com bastante experiência, e para verificar a situação em loco, tá, do devedor. Porque uma coisa é você analisar papel, outra coisa é, né, a situação fática, né, do devedor. E os juízes, com alguma experiência já de alguns processos, documentação que tinha análise, mas, na verdade, a documentação não demonstrava realmente a situação real do devedor, então, eles já estavam praticando, né, dessa forma, uma avaliação prévia, né, das condições do devedor, que deu entrada no pedido de recuperação judicial, antes mesmo de analisar, né, aquela documentação toda. Então, isso foi incluído na lei. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Aqui, artigo 51A. Após a distribuição do pedido, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover constatação, que eles chamam de constatação prévia. Constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada à petição inicial. Então, eles, né, chamam isso de constatação prévia. É fazer uma visita em loco para saber se realmente aquela documentação toda que foi entregue, né, condiz com a situação fática do requerente, tá? Antes de começar mesmo a analisar o pedido. Tá? A remuneração do profissional que trata o caput desse artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. O juiz deverá conceder no máximo 5 dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade da documentação, né? Regularidade documental. Então, constatação prévia. O juiz pode nomear profissional para constatar, né, se realmente aquela empresa tem viabilidade, tá, fática, viabilidade real, em concedendo o pedido de recuperação judicial, tá, ele cumprir com o plano que vai ser apresentado, né?
A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. Então, é decisão do juiz, tá? Vamos voltar lá para o slide. A documentação após a distribuição. Aqui. Do processamento. Distribuída a petição inicial com pedido de recuperação, estando em termos da documentação, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. Então, aqui a gente tem o primeiro momento, né? Ainda não é a recuperação judicial aqui, né? Feito o pedido, né? O juiz deferindo a constatação prévia, voltando o relatório da constatação prévia, e o juiz entendendo que pode conceder a recuperação judicial, ele concede a recuperação judicial. Isso é o início do processo, tá? Então, ele vai determinar aqui o início do processamento da recuperação judicial. A partir deste momento é que começam a correr os prazos, tá? Lembrando que os prazos aqui, né, todos eles, são contados não conforme o processo civil, dias úteis, tá? E assim são dias corridos. Distribuída a petição inicial com pedido de recuperação judicial, estando em termos da documentação, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. Há, porém, que se esclarecer que esse despacho, determinando o processamento, não se confunde com a efetiva concessão da recuperação, porque a concessão da recuperação ela só vai acontecer, né, lá na frente, depois que os credores em assembleia analisarem o pedido, tá? O plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Tá? No despacho que determina o processamento, tá? O juiz, né, no primeiro despacho, nomeará o administrador judicial, e lembrando que aqui a nomeação do administrador judicial é para acompanhar o administrador ou os administradores do devedor. Então, na recuperação judicial, não há o afastamento dos administradores, né? Os administradores continuam à frente do seu negócio. O administrador judicial, nesse caso, ele vai acompanhar, né, passo a passo, né, a partir daquele momento, passo a passo dos administradores em relação ao seu pedido, em relação ao que vai ser apresentado. Determinará a dispensa de apresentação de certidões negativas, e aí deixa eu dar uma olhadinha aqui na lei, artigo 52. Aqui, ó, teve uma alteração. Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 e do artigo 69 desta lei. O parágrafo 3º do artigo 195 fala sobre as dívidas com o INSS. Tá? Se tiver dívida com o INSS, essas certidões não são liberadas. E o artigo 60... Eu já tinha alterado isso aqui, cara. O artigo 69 fala sobre... Deixa eu ver se está aqui. Fala sobre... o complemento no nome empresarial, tá, de todos os atos praticados a partir daquele momento pelo devedor, né, da expressão em recuperação judicial. Tá? Então, todos os atos praticados por este devedor, a partir deste momento, né, ele vai ter que colocar lá, ao lado do nome empresarial, tá, nos seus contratos, em tudo que ele fizer, a expressão é em recuperação judicial. É o que diz lá o artigo 69. Inciso 3º, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º dessa lei, lembrando que o artigo 6º foi alterado, né? Na lei anterior falava de todas as ações e execuções, e agora não.
Agora são ações e execuções em relação à recuperação judicial, tá? Execuções contra o devedor na forma do artigo 6º, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º desta lei e as relativas aos créditos executados, parágrafo 3º e 4º do artigo 49. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente falou de falência, a gente falou lá do artigo 6º e das alterações do artigo 6º. Então, a gente tem que lembrar lá daquelas alterações que aconteceram. Inciso 1, 2 e 3, do caput do artigo 6º e depois os parágrafos que vêm logo em seguida. Então, essa suspensão aqui se refere àquele prazo de 180 dias, que poderá ser prorrogado por mais 180 dias se o devedor não contribuir para que os 180 dias não fossem cabíveis, para exercer ali o direito de receber a decisão da recuperação judicial, tá? Determinará o devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial. Está vendo aqui? O devedor continua à frente do seu negócio, tá? Ordenará, isso aqui também é novo, intimação eletrônica. Eu tenho que corrigir tem que corrigir depois do slide. Vou mandar para vocês corrigir. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público. Lembra que eu falei? Não foi com vocês que eu falei, foi com o sexto período. O governo, o atual presidente, ele está alterando muitas das regras em relação à publicação que antes deveria ser feita, em jornal de grande circulação ou no diário oficial, tá? Eles estão alterando todas as leis e transformando essas publicações todas em publicações eletrônicas, tá? Tem um monte de alteração em um monte de norma a respeito dessas publicações. Então, vira e mexe a gente vê alteração de publicação onde era feito em diário oficial ou jornal de grande circulação e sendo todas colocadas de forma eletrônica. Então, aqui já é mais uma delas. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os seus estados, Distrito Federal e municípios, em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e que informem eventuais créditos perante o devedor para a divulgação dos demais interessados, Isso aqui era uma grande questão em relação às fazendas públicas que às vezes não tinham ciência, tá, do pedido de recuperação judicial de um devedor, Principalmente o devedor que tem filiais espalhadas em vários municípios ou vários estados, acaba realmente não sendo informado. Então, aqui, informado para todo mundo. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a expedição do edital para publicação no órgão oficial que conterá. Nós falamos sobre esse edital aqui, quando a gente falou lá do artigo 7º da lei, tá? Que dá o prazo para os credores entrarem com recurso contra os créditos que não foram classificados de forma correta, ou habilitar o seu crédito que ainda não é líquido. Vamos lá, do plano de recuperação judicial. Eu vou ter que abrir aqui o outro slide. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Esse aqui. Do plano de recuperação.
O plano de recuperação judicial consiste em quê? Né? O devedor deve traçar, né, um meio, um planejamento, uma estratégia para recuperar a sua empresa. A empresa está em crise econômico-financeira, né? Aí, nesse caso aqui, a crise é financeira, diferente lá da falência. Aqui o financeiro é tudo. E é o próprio empresário que cria essa estratégia. A gente vai ver que a lei alterou um pouquinho isso e o plano, dependendo da situação, pode até ser apresentado pelos credores, né, copiando a lei de falências, né, mal copiando a lei de falências que existe nos Estados Unidos, onde o plano pode ser apresentado pelos credores. De acordo com o artigo 53, o devedor terá o prazo improrrogável de 60 dias, tá, a partir da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Então, a partir daquele momento que o juiz deferiu, né, o processamento da recuperação judicial, o devedor deu entrada, o juiz pediu a constatação prévia, voltou ao relatório, analisou, deferiu o início do processamento. A partir desta data, vamos supor assim, correm duas linhas ao mesmo tempo. Primeiro, para o devedor, ele tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Tá? Para os credores, a gente já viu que tem prazos para eles, estabelecidos para eles recorrerem de certos atos. Né? 60 dias para o devedor e 15 dias, né, para contestar o edital publicado junto com a decisão. Depois, o administrador judicial tem mais o quê? 45 dias para quê? Elaborar um novo edital, recebendo todas essas informações, né, do devedor, das habilitações, das impugnações. Então, se você somar 15 mais 45, dá 60 certinho. E quando ele publicar, quando o administrador judicial publicar o novo edital com todos os créditos, né, corrigindo tudo que o devedor fez, vai dar o mesmo prazo que o devedor tem para apresentar o plano de recuperação judicial. Tá? Então, a partir deste momento, aí o juiz passa a fazer parte do processo, por quê? O juiz vai receber o plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial, ele já vai estar com os créditos atualizados? Não, né? Por quê? Tem 60 dias para elaborar, mas no mesmo prazo, né, os credores têm 15 para indicar para o administrador judicial que o seu crédito não entrou, o seu crédito foi classificado de forma errada, tá? Eu ainda tenho uma situação que o crédito está ilíquido, mas já faz parte ali do plano, só vai esperar sair o montante. Então, 45 dias depois de todos esses recursos é que vai sair uma lista, vamos colocar assim, definitiva, elaborada pelo administrador judicial. Aí o juiz vai pegar essa lista, vai pegar o plano de recuperação judicial, tá? E vai elaborar uma lista definitiva. E a partir desta decisão do juiz, né, de acordo lá com o artigo 8º da lei, os credores, o Ministério Público, o próprio devedor tem 10 dias para contestar essa decisão judicial. Tá? Então, o plano de recuperação judicial também vai nessa mesma vibe. Vai tanto para o plano como para a falência. Tá? Então, 60 dias a partir deste momento. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor, do prazo prorrogável de 60 dias, da decisão que deferiu o processamento da recuperação. E deverá conter. O que pode conter o plano de recuperação judicial? Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação. A gente já falou dos meios de recuperação na última aula, estão lá no artigo 50.
demonstração de sua viabilidade econômica, laudo econômico-financeiro. O plano, artigo 54, o plano de recuperação não poderá prever prazo superior a 1 ano para os pagamentos dos débitos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Então, de todos os créditos, né, existentes na data do pedido, os créditos trabalhistas ou os advindos de acidente de trabalho, tá, eles não poderão fazer parte do plano com pagamento superior a 1 ano. Então, os outros créditos, o devedor pode estabelecer, né, uma elasticidade maior para o pagamento, parcelar, sei lá, em 48, 60 vezes, se o credor concordar, mas os créditos trabalhistas, tá, 1 ano. O plano não poderá ainda prever prazo superior de 30 dias para o pagamento até 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencido nos últimos 3 meses anteriores ao pedido. Então, se tiver salário atrasado, tá, no plano de recuperação judicial, pelo menos os 3 últimos salários, há um limite de 5 salários de cada trabalhador, salários mínimos por trabalhador, tá? Tem que ser pagos no máximo, em 3 meses. Isso são exceções ao que o credor, ao que o devedor pode tratar com os credores em relação ao pagamento do plano, ao pagamento das suas despesas. Parágrafo 2º. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 se o plano de recuperação judicial atender os seguintes requisitos cumulativamente, quer dizer, aquele prazo de 1 ano para pagar todos os trabalhadores, né? Os créditos derivados da legislação do trabalho ou acidente judicial podem ser estendidos até 2 anos se o credor apresentar garantias julgadas suficientes pelo juiz. Não, o juiz tem que entender que aquelas garantias que ele está dando são suficientes, cumulativamente com a aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrente do trabalho, na forma do parágrafo 2º do artigo 45, depois a gente vai ter que dar uma olhada, que agora não lembro de cabeça, e isso foi incluído agora, e garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, tem que acumular isso tudo para que o juiz conceda, tá, a prorrogação do pagamento dos créditos trabalhistas, ao invés de 1 ano, 2. Tá? Vamos aqui para o slide. De acordo com o artigo 53, o devedor terá o prazo prorrogável de 60 dias, já falei, caso o devedor não apresente o prazo de recuperação judicial, será convertido em falência. Isso aqui a gente vai falar já, né? Que incluíram um monte de artigos antes disso aqui, tá? Caso não apresente, né, os próprios credores podem promover um plano de recuperação judicial. Este plano pode envolver qualquer possibilidade prevista no artigo 50. Vamos lá. O plano de recuperação judicial deve conter os seguintes requisitos: meios detalhados, laudo econômico-financeiro, demonstração de sua viabilidade econômica, que já foi previamente constatado, né? Lembra que isso aqui a gente já falou que foi previamente constatado. Objeção, rejeição e modificação. Caberá ao juiz ordenar a publicação do plano de recuperação judicial fixado no prazo para eventuais objeções, naquele prazo de 60 dias. Tá? Aí, que é o artigo 53, prazo de 60 dias. De acordo com o artigo 53, o devedor terá o prazo de 60 dias. Não, seu aqui que eu estou. Qualquer credor, de acordo com o artigo 55,
poderá apresentar objeção ao plano de recuperação judicial em 30 dias. Diz assim o artigo 55, só para a gente, ó. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores que trata o parágrafo 2º, artigo 7º desta lei. Quer dizer, o parágrafo 2º, artigo 7º, já é o edital publicado pelo administrador judicial, né? Que já teve a manifestação dos credores dentro daqueles 15 primeiros dias do primeiro edital. Aqui a gente está falando do segundo edital. Se por acaso a Assembleia Geral de Credores rejeitar o plano de recuperação judicial, o juiz decretará a falência do devedor. Isso aqui a gente vai corrigir. Então, vamos lá. Teoricamente, a aprovação do plano judicial pode se dar de duas formas. Ela pode ser até de forma tácita. O que é a forma tácita? É o devedor apresentar o plano de recuperação judicial, de acordo com o artigo 55. Passarem os 30 dias, a gente está falando de plano e não da lista de credores, tá? Aqui já é o plano. Passarem os 30 dias e nenhum credor se manifestar em relação ao plano de recuperação judicial. Se isso acontecer, coisa que eu acho muito difícil, tá? O juiz aprova o plano de recuperação judicial. Está aprovado. Né? Não leva nem para a Assembleia, já que, né, não houve objeção, não houve manifestação de nenhum credor dentro do prazo de 30 dias. Tá? Acontecendo essa manifestação, aí sim o plano vai ser submetido à aprovação da Assembleia Geral. Tá? Mas lembre-se que o plano de recuperação judicial não precisa nem da Assembleia. Se ninguém se manifestar dentro dos 30 dias, tá? O plano é aprovado tacitamente. A aprovação feita pelos credores se dá mediante o cumprimento das formalidades dos artigos 41 a 45, que a gente vai ver, e conforme determina o artigo 45, todas as classes de credores referidos no artigo 41 deverão aprovar a proposta do plano. Quais são essas classes? As classes estão lá no artigo 41. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas queria que vocês anotassem aí e deixassem para vocês darem uma olhada depois. O artigo 41 fala das classes de credores. Até 2016 eram 3 classes. Né? De 2016 para cá, com a alteração, incluíram mais uma classe de credores. Então, diz assim o artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Classe 1. Titulares de crédito derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente do trabalho. Essa é uma classe. Tá? Eles votam todos separados. Tá? A votação é separada. Cada classe vota os seus créditos. Classe 2. Titulares de crédito com garantia real. 3. Titulares de créditos quirografários, lembrando que, né, quando a gente está falando de falência, existe lá os créditos quirografários que foram unidos com o privilégio geral e o privilégio especial. Aqui também, né, que aí a gente está falando da mesma lei. Então, em relação à recuperação judicial e falência, não existe mais crédito com privilégio geral ou crédito com privilégio especial. É tudo quirografário. Tá? E os subordinados. Então, essa é a terceira classe. E a quarta, que foi incluída em 2016. Né? Isso aqui está alterado pela lei complementar 2014. Incluíram, né, criaram uma classe especial. Botaram os pequenos e médios empresários, né, tiraram eles dos quirografários, dos privilégios. Se for ME e EPP, eles votam separadamente. Então, na hora de votar o plano, né, votar as condições estabelecidas pelo devedor para o pagamento dos créditos,
cada classe vota separadamente o seu crédito, né? Eles votam no grupão lá. Essa é a Assembleia. Aí tem algumas observações aqui. Parágrafo 1º. Os titulares dos créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 deste artigo com o total de seu crédito independente do valor. Porque eles aprovam, a sua aprovação é em relação ao número de presentes. Se 50% dos presentes destes créditos aprovarem, né, a parte deles está aprovada. Parágrafo 2º. Os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 até o limite do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3 do caput deste artigo pelo restante do valor do seu crédito. Lembra quando a gente falou lá da classificação de créditos? Que o bem dado em garantia, se o bem dado em garantia for menor que o crédito, então vamos supor, eu tenho um imóvel e o valor desse imóvel é menor que o valor do crédito. O imóvel vai cobrir o crédito e o que sobrar vira crédito quirografário. Lembra disso? Então, se eu tenho um crédito de 1 milhão, o imóvel vale 700 mil. Né? Eu tenho 700 mil garantido pela garantia real e 300 mil vai para o crédito quirografário. É isso que o artigo diz. Tá? Que o credor com garantia real, ele vota junto o valor do crédito coberto pelo bem. O valor do crédito descoberto, ele vota junto com os credores quirografários. Então, ele tem situações... Porque o crédito dele está classificado de duas formas diferentes. Tá? Então, os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo até o limite do bem gravado. E com a classe prevista no inciso 3, quer dizer, os quirografários, né, pelo restante do seu valor. Pelo restante do valor do crédito. Isso aqui é a votação. Agora, a aprovação da proposta. Né? Como é que se aprova a proposta? Considera-se aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral. Então, se todas as classes aprovam 50%, né, aprovar, já vai dar 50% do total. Aprovar, está aprovada a proposta. Mas tem outras situações que a gente vai ver, tá? Exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da linha A do inciso 1 do caput do artigo 35, a composição do comitê de credores ou forma alternativa de realização de ativos no artigo 145. Depois a gente fala sobre isso. Vamos primeiro aqui entender como é que se aprova o plano, tá? Então, de acordo com aquela votação que a gente acabou de ver, das classes de cada credores, tá? O plano é aprovado com votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor dos créditos. A gente está falando aqui do valor dos créditos. Então, se eu tiver lá 15 credores, 3 representarem mais da metade e os 3 aprovarem, está aprovado. Né? Um exemplo aqui bem drástico, mais ou menos isso. Tá? Então, aqui a gente está falando do valor do crédito e não do número de credores. O sócio do devedor, bem como sociedades coligadas, aqui é a participação dos sócios nas votações, cônjuge. Artigo 45, aí eu queria chegar aqui. Então, a gente já viu as classes, como são votados, qual é o quórum de aprovação, né? O artigo 45 diz assim, ó, nas deliberações sobre o plano, todas as classes de credores referidas no artigo 41 deverão aprovar sua proposta. E aí, né, tem um engenho para se aprovar esse plano de recuperação judicial. Tem várias fases isso.
Em cada uma das classes referidas, né, a classe dos trabalhadores, não, desculpa, em cada uma das classes referidas, no inciso 2, com garantia real, e no inciso 3, que são os quirografados ou subordinados, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos presentes. Então, se eu tenho maioria simples, mas a maioria simples não dá metade dos créditos, não tem como aprovar. Essa maioria tem que representar mais da metade. Tá? O negócio é muito amarrado. Então, em cada uma das classes 2 e 3, quer dizer, a classe dos com garantia real e a classe dos subordinados, eles têm que cumulativamente, tá, representar mais da metade do capital e maioria simples dos presentes na Assembleia. Isso tem que ser junto. Então, a maioria tem que representar mais da metade do capital. Porque se não representar mais o capital social, eles vão ter que correr atrás ali para poder aprovar, senão não aprova. Parágrafo 2º, que foi alterado agora foi alterado em 2014 também. Nas classes 1 e 4, né, nas classes dos trabalhadores, das MEs e EPPs, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito. Então, você vê que eles vão criando situações para aprovar. Como é que aprova? Né? Se 50% dos credores aprovarem. Se não, 50% do grupo 2 e 3, né, cumulativamente com 50% dos presentes. Já no caso do 1 e do 4, 50% independente do valor. Tá? Vou alterar aqui que eu fui alterando. Aí incluíram o artigo 45A, né, agora com a lei 14.112. As deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas na lei. Então, as deliberações poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Note que aqui no artigo 45 não fala de classe, não fala de classificação de crédito, não fala de crédito diferente, tá? Eles estão dando mais um suporte aqui para aprovar o plano de recuperação judicial, né? Sem necessidade, tá, daquela votação. Se as deliberações da Assembleia, tá, eles conseguirem que mais de 50% de todos os credores ali, né, lembrando que não pode prejudicar aquele que não está. Se eles conseguiram mais de 50%, o plano também pode ser aprovado. Tá? As deliberações poderão ser substituídas. Quer dizer, todo mundo tem que levar a termo, colocar no documento que está aderindo àquele plano e o número de credores tem que ser superior a 50%, mais da metade do valor dos créditos, de todos os créditos sujeitos à recuperação judicial. Lembre-se que nem todos os credores vão lá participar da Assembleia, né? Às vezes não. E esse credor que não vai não pode ser prejudicado. Mas, né, se tiver ali mais de 50%, mais da metade do capital dos créditos, né, sujeitos à recuperação judicial, e, né, conseguirem a adesão de todos, não precisa nem da Assembleia. Todo mundo redige lá o documento, leva a termo e entrega para o juiz, e o juiz vai aprovar o plano. Isso é novo, tá? Foi incluído agora. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 56A
desta lei. As deliberações sobre o plano de Professor, recuperação... parágrafo 1º ou 2º? Parágrafo 1º do artigo 45A. Ah, tá. É porque eu pulei a folha aqui, desculpa. É isso mesmo. É que eu acabei pulando a folha aqui. É porque está aqui, ó. Não, é Ah, isso sei agora, obrigada. não. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 56A desta lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento no artigo 45 desta lei. O que diz o artigo 45? A votação. Então, não entendi muito bem essa alteração, não, porque se o artigo 45 fala da votação, né, da aprovação, tá? Como é que eu vou substituir as deliberações de assembleia? É porque aqui eles estão transformando tudo em documento, né? Você não precisa ter a Assembleia Geral de Credores se você reduzir tudo a termo, né? Reduzir tudo a documento, comprovando, né, este percentual ou comprovando, né, em outro documento. Então, você substitui a Assembleia por um documento. Só que esse documento tem que ter o rigor, né, do que está escrito lá no artigo 45. Aprovação das classes, tudo certinho, tá? Parágrafo 2º. As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no artigo 26. As deliberações de forma alternativa de realização de ativos de falência nos termos do artigo 45 poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de... Esse artigo 145 fala dos credores... como é que eu vou colocar? Os credores assumirem o negócio, né? Assumirem os bens e tocar a empresa. Depois eu volto a falar um pouquinho sobre esse artigo 145 aqui, que ele ainda é meio complicado para se entender. Até o texto dele, né, dá uma... É confuso, né, professor? Esse artigo 145 ele é muito confuso. Quer ver, ó? Por deliberação tomada nos termos do artigo 42, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros ou mediante conversão de dívida em capital. Quer dizer, como é que você consegue colocar todas essas classes de credores, credores trabalhistas, credores com garantia real, credores pirografários, né, num negócio onde todo mundo vai ser sócio, né, vai constituir uma sociedade e esta sociedade, né, vai ter todo mundo como sócio, vai tocar o negócio para livrar, né, esse devedor das dívidas. Tem que conhecer muito bem do negócio, do mercado, tem que saber, né, tratar muito bem para você colocar isso em prática. Essa é uma coisa nova que eu não conhecia, não ouvi. Né? O máximo que eu conhecia era o leilão de filiais, né? E aí você, né, no leilão você adquire uma empresa, uma sociedade dessa, por exemplo, limpa, sem dívida, sem nada. E aí você toca o negócio. Agora, você fazer todos os credores adjudicarem todos os bens para acabar com a dívida, não sei se isso daria certo, não. Vamos lá, vamos continuar aqui. 56... Não.
45. Já me perdi. 45. Vou voltar aqui com 50. Tá, vamos lá. Parágrafo 3º, parágrafo 4º. Tá. As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial. Quer dizer, o administrador judicial, na recuperação judicial, né, ele tem várias atribuições, mas a principal delas é fiscalizar todos os atos praticados, né, tanto pelo administrador quanto pela Assembleia Geral de Credores, né, para saber se tudo está ocorrendo de acordo com a lei. Quer dizer, então, o administrador judicial ele tem que conhecer muito a Lei 11.101, saber de todos os trâmites possíveis para poder acompanhar uma recuperação judicial, né? O cara tem que suar a Lei 11.101. Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, previsto no artigo 145, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 do capital presentes à Assembleia. A gente viu vários modos de aprovação, né, do plano de recuperação judicial aqui. E ainda existe mais um. Está lá, ó. O parágrafo 1º do artigo 58 autoriza o juiz a conceder a recuperação judicial com base no plano apresentado, nos termos do artigo 45 ou do artigo 56. Para tanto, é necessário que a Assembleia Geral, na qual deliberou acerca do plano, tenha obtido de forma cumulativamente. Então, se não teve aprovação nos termos do artigo 45, né, 50% da classe dos trabalhadores e dos microempresários e EPP, ME e EPP. Ou, né, 50% cumulativamente com 50% dos presentes da classe 2 e 3. Se não aprovar assim, ainda tem esse outro modo aqui, ó. O voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independente de classe. Então, se... Alguém quer perguntar? Eu ouvi um chiado aqui. Então, vamos lá. Se não aprovou daquela forma, o juiz pode analisar e ver como é que foi a votação. Se mais de 50%, né, mais da metade do valor, mais da metade dos créditos, dos credores que representem, né, mais da metade do crédito, votaram, aprovaram, tá. Vamos para a segunda colocação, né? Tem que somar isso. Aprovação de 3 classes de credores. Então, 50% representa 3 classes, o juiz também pode aprovar. Já somou, né, 2 condições. Mas pode acontecer desse devedor não ter 3 classes, ter só 2 classes. Aliás, desculpa. Aprovação de 3 classes. Pode acontecer desse credor não ter 4 classes de credores, só ter 3. Tá? Então, aprovação das 3 classes, ou, caso haja somente 3 classes, tá? Aprovação de 2, ou, caso haja somente 2 classes, aprovação de pelo menos uma delas nos termos do artigo 45. Tá? Então, eu vou cumulativamente juntar 50% do total, né, dos créditos, 50% ou mais. Aprovação, aí depende do número de classes que tem aquele credor. Se ele tem as 4, se ele tem 3, se ele tem 2. Né? Se tem 4, 3 classes tem que fazer 50%. Se tem 3, 2 classes tem que fazer 50%. Se tem 2, pelo menos uma classe tem que fazer 50%. E a terceira?
Na classe que houver rejeitado o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45. Então, o juiz ainda pode analisar essa situação. Não aprovou de acordo com o 45, eu vou ver se 50% ou mais, né, de todos os créditos teve aprovação. Veja o número de classes. Se foi 4, se 3 aprovou, se foi 3, se 2 aprovou, se for 2, 1 aprovou. E aquela que recusou, né, uma que não aprovou. Se aquela que recusou, tá, a recusa não foi superior a 2/3. Quer dizer, se 1/3 dos credores aprovou, eu também posso juntar, e aí o juiz toma para si a responsabilidade de aprovar a recuperação judicial, tá? Aí não é aprovada pela Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores rejeitou, né? O juiz ainda pode, dessa forma, aproveitar todos os atos para ver se dá para conceder a recuperação judicial nesses termos. Parágrafo 1º, artigo 58, tá? Então, a gente tem a votação dos credores. Além da votação, hoje em dia, não precisa ter nem a votação, desde que haja adesão, né, num documento, e esse documento seja entregue ao juiz, né, com as mesmas normas, com as mesmas regras da aprovação na Assembleia. Quer dizer, eu não preciso da Assembleia se eu correr atrás da assinatura de todo mundo, e todo mundo está aderindo àquele plano, não precisa de votos. Todo mundo redige um documento, todo mundo aprova, entrega para o juiz, pronto, não precisa da Assembleia, né? Você ganha tempo com isso. Ou, né, o juiz, não conseguindo isso, o juiz vai para a Assembleia, tem a Assembleia vota, a Assembleia não aprovou, mas o juiz ainda pode aproveitar todos os atos praticados pela Assembleia, né, e cumulativamente ver se todos esses 3 itens se enquadram, tá? Eu acho que isso aqui está perdido aqui. Então, vamos lá. Artigo 58. A gente continuar aqui, dar seguimento. Então, cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55, ou tenha sido aprovado pela Assembleia. Então, cumpriu tudo, aprova. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45. Então, teve a Assembleia, aprovou, o juiz concede. Os credores resolveram levar a termo, né, a aderência ao plano de mais de 50% dos credores. O juiz também aprova. Não foi nenhuma nem outra, tem lá aquela maluquice do artigo 145. Mas, além disso, teve a Assembleia, não foi aprovado. Não foi aprovado, né, parágrafo 1º do artigo 58, que é o que a gente acabou de ver. Cumulativamente, o voto favorável de credores que representem mais da metade, aprovação de 3 classes, 2 classes, uma classe de acordo com a classificação dos créditos, e na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3. Parágrafo 2º. A recuperação somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º deste artigo, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que houver rejeitado. Claro que depois desse trabalho todo, você ainda vai achar alguma coisa em relação a isso, né? Em detrimento de uns, ele considera manter o plano para outros? Não pode. Então, isso aí é chover no molhado. Na decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal de todos os estados, Distrito Federal e município em que o devedor tiver estabelecimento. 58A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores
e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º desta lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Lembrando, aqui o artigo 58 foi, me lembrou disso, que se por acaso o plano, isso está lá no artigo 6º, deixa eu voltar aqui, ó, lá no artigo 6º para a gente lembrar disso. Ih, tem muita coisa, deixa eu ver se vai na mão para mais rápido. Artigo 6º. Cadê onde fala, né? Parágrafo 4º. Aqui, ó. Artigo 4º-A. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º, quer dizer, aqueles 180 dias, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56 desta lei, observado o seguinte, quer dizer, se não tiver a deliberação do plano de recuperação judicial, tá? Dentro do prazo de 180 dias, o juiz, concede aos credores, tá, a possibilidade deles, credores, apresentarem um plano de recuperação judicial. Então, o decurso do prazo de 180 dias, sem a deliberação a respeito do plano, faculta aos credores a propositura do plano alternativo. Tá? Observado o seguinte, as suspensões e proibição que tratam os incisos 1, 2 e 3 não serão aplicáveis aos credores que não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo. As suspensões e proibição que tratam ou da representação da Assembleia, caso os credores apresentem plano alternativo. Então, além de toda essa engenharia para o devedor apresentar o plano, se ele não concorrer, pelo não cumprimento do prazo de 180 dias, tá? Para deliberar sobre o plano, tá? Os credores podem apresentar um plano e aí segue aquela mesma lenga-lenga lá de baixo que a gente viu. Então, vamos lá, artigo 56. Aqui. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação, o juiz convocará a Assembleia de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Então, o artigo 56 fala sobre justamente a Assembleia Geral. Então, só para a gente fechar aqui. Distribui o pedido, o juiz faz a constatação prévia, constatou, está tudo certinho, decide sobre o processamento da recuperação judicial. Decidiu, é publicado edital. Desse edital, os credores têm 15 dias para se manifestar em relação ao seu crédito e começa a contar também os 60 dias para o devedor apresentar o plano de recuperação judicial. 15 dias, o administrador judicial recebe todas as objeções, recebe toda a documentação do devedor e vai reclassificar o crédito de todo mundo. Então, 45 dias ele está reclassificando o crédito e o credor e o devedor está apresentando o plano de recuperação judicial junto. Aí o juiz pega tudo isso, tá? Manda publicar um edital junto com o plano de recuperação judicial e abre prazo de 30 dias, tá? Para que os credores possam se objetar a respeito do plano de recuperação. Aí já é o plano de recuperação judicial. Então, se a gente for contar, 60 mais 30 já são 90. 90 dias já se passaram. O artigo 56 diz que
a data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Mas só nessa brincadeira aí já passou 90, né? Faltam mais 60 para 150. E aí os prazos, todos esses prazos aqui, são contados corridos, não é prazo de dia útil, tá? A gente já viu isso lá no artigo 189 da lei. Sábado, domingo, feriado. Conta direto, tá? Isso está lá no artigo 189. Aplica-se no que couber aos procedimentos previstos nessa lei. Aqui, inciso 1, ó. Para fins do disposto dessa lei, todos os prazos dela previstos ou que dela decorram são contados em dias corridos, tá? Todos os prazos são contados em dia corrido. Isso era uma questão também controversa, né? O que se aplica à Lei 11.101? Os prazos do Código de Processo Civil ou os dias corridos? Então, a lei já resolveu isso. Então, não tem mais o que se discutir, tá? O plano de recuperação judicial poderá, o plano apresentado pelo devedor, poderá sofrer alterações na Assembleia Geral. Aqui é alteração e não é o plano apresentado por credores, tá? São os credores sugerindo alterações. Pode, desde que haja expressa concordância do devedor. E em termos que não impliquem diminuição de direitos exclusivamente de credores ausentes, né? Credores que não vão poder se manifestar não poderão ser prejudicados por essas alterações, se forem expressamente, né, concordadas pelo devedor. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador submeterá o ato à votação da Assembleia. A concessão do prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores. Tá, isso aqui é o que a gente viu lá no parágrafo 4º, artigo 6º, né? Então, 60, 90, agora mais 30, 120, né? 30 dias para os credores apresentarem o plano alternativo. A concessão do prazo que se refere ao parágrafo 4º deste artigo deverá ser aprovada pelos credores que representem mais da metade dos créditos pertinentes à Assembleia dos Credores. E aqui, votação, eu quero chegar aqui no final. Aqui é o modo de realização do plano dos credores. Aí a gente chega no... 58A. Então, feito tudo isso, né? Se não for aprovado o plano, o pedido de recuperação judicial, ele é automaticamente convolado em falência, né? Indeferiu a recuperação judicial, o devedor continua do jeito que está? Não continua, tá? Se de nenhuma forma o plano foi aprovado, automaticamente, tá, o juiz vai convolar aquele pedido de recuperação judicial em falência. É a partir daquele momento. O que acontece com toda aquela estrutura que foi montado, aquele plano que reviu juros, reviu multa, o crédito de todos os credores volta ao seu status quo do pedido de recuperação judicial. Tá? Então, todas as ações, né, todas aquelas suspensões, elas vão se efetivar, porque o pedido vai passar a valer, vai passar de ser de recuperação judicial e vai virar falência, tá? E todos os créditos voltam ao seu que era, né? Esquece o plano de recuperação judicial, tá? E os créditos voltam ao seu termo inicial, lá do pedido da recuperação judicial.
Da sentença prevista no caput deste artigo, caberá agravo de instrumento. Tá? O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores e obriga devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias observadas no parágrafo 1º do artigo 50. Então, um plano de recuperação judicial, e vocês já viram o que é novação lá, quando a gente fala de obrigações, né, cria-se uma novação de todos os créditos. Né? O crédito passa a ser novo, diferente, esquece o crédito antigo, mas se o plano for aprovado. Se o plano não for aprovado, né, o crédito volta a ser o que era antes do pedido. Tá? Tem o prazo. Eu vou adiantar aqui só um pouquinho mais. Proferida a decisão do artigo 58, quer dizer, concedido a recuperação judicial, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas as obrigações previstas no plano, que vencerem até no máximo 2 anos depois da concessão da recuperação, independente de eventual pedido de carência. Então, quanto que uma recuperação judicial pode valer? Né? 2 anos depois da concessão da recuperação judicial e não do início do processamento. Né? Depois que o plano for votado, que o juiz conceder a recuperação judicial, tá? Aquele devedor vai se manter na condição, tá, de recuperação judicial por 2 anos. Dentro desse período de 2 anos, tudo que foi proposto no plano de recuperação tem que ser cumprido à risca, do jeito que foi posto lá. Porque, durante o período estabelecido, parágrafo 1º do artigo 61, durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência nos termos do artigo 73. Tá? Então, conseguiu a recuperação judicial, você tem que cumprir o plano de recuperação judicial pelo menos 2 anos. Tá? Até 2 anos, né, você está em recuperação judicial. Aquilo que eu falei do artigo 63, de todos os contratos, todos os atos praticados, tem que ter lá a expressão em recuperação judicial, vai continuar. Você só vai estar livre disso se você cumprir o plano pelo menos 2 anos. Cumprir o plano, o juiz pode decretar encerrada a recuperação judicial. Quer dizer, você está de volta, ativo, espero que sim, tá? E você passou por um processo de recuperação judicial e, né, se você conseguiu pagar certinho 2 anos e não virou falência, é porque o negócio vai bem. Você realmente, o seu plano de recuperação judicial foi um plano com sucesso, tá? Não teve problema e não terá problema se, né, assim se permanecer até você terminar de pagar todos os créditos. Por quê? O plano de recuperação judicial, ele pode prever o pagamento dos credores além dos 2 anos. Né? Se o credor aceitar, o que o juiz faz é manter você focado no plano pelo menos 2 anos. Aí vamos supor que passou os 2 anos, foi decretado, né, a sua condição foi restabelecida, você pagou a administração judicial, já está livre daquele imposto. Então, a partir daquele momento, se por acaso, né, restou alguma obrigação do plano para você quitar e alguma dessa obrigação não foi quitada, o que acontece com esta obrigação? O que este credor pode fazer com esta obrigação? Que vinha sendo cumprida certinha a rigor no plano de recuperação e depois de 2 anos que você ficou livre, né, você passou a descumprir uma obrigação que estava dentro do plano. Esta obrigação vira obrigação comum. O que o credor pode fazer? No mínimo, né, como é que é o nome? Esqueci.
constituir você ir mora. E como é que constitui uma obrigação ir mora? Protestando, tá? Então, obrigações que se estendem, obrigações do plano, que se estendem além dos 2 anos, né? Além do período concedido de 2 anos, se esse período não for estendido, tá, pelo juiz, né? Se o juiz encerrar a recuperação judicial e alguma obrigação restante do plano, né, não for cumprida, essa obrigação vira uma obrigação comum e cabe ao credor, tá, usar os meios próprios para se restabelecer aquela condição, que é o quê? Protestar aquela obrigação, para virar título executivo, para possivelmente você poder solicitar a falência do devedor, tá? Mas ela virou uma obrigação comum, deixa de ser uma obrigação que estava no plano, que se não fosse cumprida podia levar à falência, tá? E virou uma obrigação comum. Ok, minha gente? Alguma dúvida? A matéria teve muita alteração mesmo. Sugiro que leiam a lei. Eu vou mandar esse material para vocês depois em texto, tá? Tá. É longo. Eu consegui, né, uma doutrina atualizada, até a doutrina que eu já mandei o início para vocês. Tá atualizadinha, já com a lei, né, tudo explicado, tá? Eu vou mandar essa parte da recuperação judicial toda para vocês, para ficar mais tranquilo, tá? O que eu faço nos slides é resumo da lei, alguma coisa. Mas eu consegui uma doutrina atualizada já com a nova lei, 14.112, eu vou mandar para vocês, tá? Ok. Então é isso, minha gente. Tenha aí uma boa noite. Próxima aula é a última aula, não tem revisão ainda, porque eu não fechei a recuperação judicial, ainda falta um pedacinho lá para a gente poder fechar, tá? Mas essa vai ser a nossa matéria de prova. A gente falou sobre falência na primeira prova e agora a gente vai falar sobre recuperação judicial. A gente ficou prejudicado aí com esse monte de feriado e recesso nas segundas-feiras, mas na próxima, aí não vai dar para fazer revisão. Na próxima aula eu encerro a matéria. Oi, Gerson, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, é porque tá ficando um pouco em cima a questão do TED. Ah, sim, sim. Eu também entrei um pouco atrasada, não sei se você falou em relação ao TED, não peguei. Eu vou fazer um TED simplesinho, né, um questionário só sobre recuperação judicial, e aí dá tempo de todo mundo responder, tá? Porque eu fico com medo de chegar muito próximo semana de prova. A Não, gente não. está fazendo o projeto da Flamer, são muitos relatórios que nós temos que preencher em relação ao NPJ. Eu entendo, eu sei como é. Aí, assim, tudo que a gente está, assim, a turma, de uma maneira geral, está tentando se planejar para que as atividades não fiquem uma em cima da outra e a gente não consiga cumprir tudo no tempo hábil, entendeu? Pode deixar. Essa semana ainda, vou ver se até quarta-feira eu ponho lá no Classroom a atividade e dou prazo até o final da outra semana para vocês fazerem. Você não pode dar um prazo até N2, não? Uma coisa mais extensa? A N2 já era depois da outra semana. Eu vou colocar até o final da outra semana. A A N2 N2 começa dia dia 6. 3. Então, eu vou dar o prazo até o dia 3 para vocês fazerem. Que é para poder dar tempo de eu tabular quem fez e quem não fez. Eu tenho Tudo 2, bem, tá bom? tudo bem. Tá, muito obrigada, Gerson. Boa noite. Período também. Boa noite aí para todos. Mais alguma? Valeu, professor. Boa noite. Falou, boa noite. Fiquem com Deus aí.